A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é a vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Eu espero que os irmãos estejam tendo um dia abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amada Igreja do Senhor, hoje eu vim gravar aqui pela permissão do Senhor para responder algumas perguntas dos nossos irmãos que me perguntam por e-mail, por mensagem. Amém? Vim responder as perguntas dos irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos para a segunda madrugada nos pés do Senhor, onde nós estamos fazendo a campanha de 21 madrugadas de consagração, oferecendo o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Amém? Se por acaso os irmãos escutarem barulho de criança, que os meus vizinhos têm 3 crianças, eles são bem ativos, se é que os irmãos me entendem. Amém? Então, irmãos, vamos lá responder algumas perguntas. Amém? Uma irmã mandou uma pergunta para mim. Ela perguntou para mim se existe o dom do corpo aberto. Ela me falou que as igrejas, estão aderindo a este dom, eu vou colocar entre aspas, que estão aderindo a este dom do corpo aberto. E na hora, obviamente, o Espírito Santo me disse que não, e biblicamente não tem este dom, para os irmãos verem que se nós não nos alimentarmos da palavra, vamos ser enganados por essas heresias que estão em muitas igrejas. O espírito da apostasia está trabalhando na terra para enganar muitos e está ganhando lugar, está trabalhando aí incansavelmente para enganar muitas pessoas com muitas heresias que vai conduzir muitos à condenação eterna. Então é necessário que a igreja esteja revestida do alto. Nesse revestimento, eu sempre falo para a igreja que é todo um conjunto. A vida do crente é uma pirâmide que ela tem que estar solidada, intacta na palavra de Deus. Não podemos cuidar de uma parte e outra parte não cuidar. É como um corpo humano que tem as suas funções e cada função tem o seu trabalhar, tem o seu agir. Cada função do corpo humano tem o seu propósito. É assim a vida espiritual de uma pessoa que quer subir no arrebatamento, que quer ter experiência com Deus, que não quer ser enganada pelos demônios, porque os demônios estão aí trabalhando, ralamai, incansavelmente. Eles são tão organizados e tão disciplinados e tão focados, os irmãos não têm ideia, ralamai, são realmente organizados. Cada decisão que Satanás toma, ele faz reunião com os demônios para atacar e contra-atacar. Então, o nosso contra-ataque a Satanás é a palavra de Deus, é o revestimento, aleluia, glória a Deus, é o jejum, é a oração, é a consagração. Alamai, não podemos somente nos tornar ser cultuadores de igreja e esquentador de banco. Irmãos que não fazem nem cosquinha nos demônios, só vai para a igreja, senta ali e tchau, volta para casa da mesma maneira. Não podemos aceitar uma vida medíocre espiritual na presença de Deus, porque não é isso que o Senhor tem para mim nem para você. Não é isso que o Senhor tem preparado para o seu povo. O Senhor está com as suas mãos estendidas para que nós possamos ser um povo avivado e desperto na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor tem para o seu povo. O Senhor está realmente com suas mãos estendidas para derramar sobre o seu povo o que nós precisamos para continuar marchando e trabalhando para o grande eu sou, até que o livro da nossa vida seja fechado. O Senhor não quer que o seu povo seja só cultuador de igreja, esquentador de banco. Não é isso que o Senhor tem preparado para você e nem para mim. Nós temos que estar unidos como o corpo de Cristo, cada um ali trabalhando, dando seus frutos para o Senhor, porque eu tenho o meu chamado, eu preciso cumprir com ele, e ai de mim se não cumprir. Você tem o teu chamado. Cada servo de Deus, quando vem para os pés de Jesus, tem um chamado. Tem um chamado e cada um tem que saber qual é o seu chamado, porque o Senhor vai derramar aquilo que nós precisamos para dar os nossos frutos para o Senhor. Esta irmã me fez essa pergunta, ralamai, essa heresia pura do dom do corpo aberto. Esse dom não existe. Vamos aqui para a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia responde sobre esta pergunta que a irmã me fez. E vou dizer o que é isso aí que estão aderindo nas igrejas. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vamos lá para a Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos aí os 9 dons do Espírito, do Espírito Santo. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de língua. Quando alguém falar para você que foi aderido, que foi extinto da terra,
o dom falar em línguas, mostra essa passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 12, porque eles têm a mania de falar que foi aderido. Até vieram já no meu canal me criticar e dizendo para mim parar de falar em línguas, quando eu não tenho domínio próprio nessa questão dos dons de falar em línguas, que quando o Espírito Santo toma nossa boca, a gente quer falar a nossa língua nativa, a gente não consegue, porque é o Espírito Santo de Deus que toma os nossos lábios e faz a gente falar em língua. E eu tenho, para a misericórdia do Cordeiro, esse dom. O dom de falar em línguas, eu falo em línguas quando eu estou pregando, eu falo em línguas quando eu estou orando, é um dom. Esse é dom, faz parte dos dons do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E na diversidade de operações, mas o Espírito de Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um é um Espírito, é dado a palavra de sabedoria. O outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E o outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. São os 9 dons que nós temos na Bíblia. Mas não existe somente os 9 dons, não. E isso eu vou percebendo mediante o Espírito Santo, quando eu estou orando, entregando os rolos que o Senhor vai me entregando, que não existe somente os 9 dons. Existe o dom do amor, existe vários dons que o Espírito Santo derrama sobre o seu povo. Por exemplo, tem irmãos que têm o olfato aguçado, que é um dom. Tem o ouvido, a audição espiritual. Aqueles que não têm muita estrutura espiritual, que ainda não estão estruturados para ver espiritualmente os demônios, o Senhor abre o olfato, a audição, a percepção espiritual para saber discernir os espíritos, quando é um espírito, quando é maligno ou quando é a presença angelical de um anjo. Eu conheço irmãos que a visão ainda não foi aberta, que o Senhor está trabalhando, começa a ter dom da visão, começa a ver embaçado as coisas primeiro, e o Senhor vai aprimorando para que eles vejam nitidamente as coisas do mundo espiritual. Então eles têm este dom, aleluia, glória a Deus, a qual eles vão discernir os espíritos, quando é um espírito maligno, quando é um anjo que está se aproximando, ele sabe discernir, porque quando a gente sente a presença de demônios, a gente sente opressão. A gente sente uma carga pesada, a gente sente uma energia pesada. É completamente diferente, é tão nítido, é tão palpável discernir um demônio e discernir um anjo, para quem tem discernimento de espíritos. Para quem tem discernimento de espírito, a gente sente opressão. Uma carga pesada, algo realmente diabólico é a presença dos demônios. É bem diferente da presença do Senhor, é bem diferente da presença do Espírito Santo, é bem diferente da presença de Deus. Eu tenho o dom de discernir quando é o Espírito Santo, quando é a presença de Jesus e quando é a presença do grande eu sou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor me deu este dom para discernir entre a presença, apesar de que eles podem ser um só. Eles podem ser um só e separadamente também, como diz na palavra de Deus. Mas o Senhor me deu este dom para discernir quando é o Senhor Jesus que está tratando comigo, quando é o Espírito Santo que está tratando comigo, quando é o Pai que está tratando comigo. O Senhor dá este dom. Halamaia. Então, irmãos queridos, não existe esse dom de corpo aberto. Este dom que usava era o Chico Xavier. Esse dom, corpo aberto, já está falando corpo aberto, aonde eu estou cedendo o meu corpo para um espírito entrar e fazer o que ele quer com ele. Porque o único espírito que tem que habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. Qualquer tipo de espírito tem que ir para trás de nós. Qualquer espírito maligno, halamaia, não tem que fazer-se presente no nosso corpo. O nosso corpo tem que ser morada do Espírito Santo. Se a pessoa não é morada do Espírito Santo, ela é morada de demônios. Porque 2 espíritos não podem habitar na mesma casa. 2 espíritos não podem habitar na mesma casa. Se a pessoa não é a habitação do Espírito Santo, tem aí lacuna, a casa espiritual não está totalmente liberta, não está limpa. Não está limpa. Então, esse dom que estão aderindo nas igrejas, que eu tive conhecimento através de uma irmã, o dom do corpo aberto é o dom, vou colocar entre parênteses, que os espíritas usam, que os macumbeiros usam, que os feiticeiros usam. Aonde eles estão ali colocando seus corpos para que os espíritos imundos possam entrar em seus corpos e fazer a bagunça.
Maria Padilha, Exu Caveira. Qual outro demônio que manifesta a pombagira? Esse é um corpo aberto, o dom do corpo aberto, aonde eu permito que esses espíritos entrem no meu corpo. O sangue de Cristo tem poder, estar repreendido. Isso é coisa do diabo purinho, irmão. E tem gente aderindo a este dom aí nas igrejas da Porta Larga e está enganando muitos. Temos que estar realmente atentos. Esse dom não existe, esse é dom do diabo. Dom do capeta puro isso aí. Antibíblico, isso não existe. Amém? Falaremos agora sobre os ataques noturnos. Eu recebo muitas mensagens sobre irmãos que têm ataques noturnos e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os ataques noturnos. Eles podem acontecer por casamentos espirituais, legalidade e frieza. São os 3 itens que nós vamos falar um pouquinho. Os ataques noturnos podem ser com os demônios incubos e sucubos, né? Os sucubos, eles tornam forma feminina para atacar os homens durante seus sonhos, enquanto os incubos fazem o contrário, né? E o objetivo desses espíritos é roubar a energia. Muitos acordam fatigados, sem energia, dormiu até a noite, mas de manhã acorda cansado, fatigado, não tem energia para fazer suas tarefas domésticas, não tem energia para trabalhar, não tem energia para jejuar, para orar, porque eles sugam a energia. Esses espíritos imundos, eles sugam a energia. Os espíritos da noite, os demônios do ataque noturno, eles se alimentam. E as 3 formas é o casamento. Como é que a pessoa pode ser casada com um demônio? Pessoas que fizeram oferendas quando estavam no mundo. Eu falei que o senhor não está nesse negócio de oferecer champanhe, flores, essas coisas no ano novo. As pessoas fazem oferendas, fazem simpatias, elas abrem portais do inferno e acabam casando-se com os demônios sem querer. Pessoas que vieram da macumba, da feitiçaria, hoje estão na presença de Deus, lutando para se livrar desses espíritos imundos, porque eles não querem abandonar a sua morada, eles não querem abandonar aquela casa. E quando eles saem, eles ficam furiosos. Então, se a pessoa da legalidade, eles voltam com mais sede, com mais reforço. Então, eles podem estar presentes através do casamento espiritual, no mundo espiritual. Halamai. Outra é a legalidade. Já falei que os demônios precisam da autonomia para atacar e contra-atacar. Eles precisam da legalidade. Eles não vão atacar se não há legalidade. Se observarmos aí, casamento espiritual é uma legalidade, porque um abismo chama outro. A legalidade faz com que os demônios trabalhem na vida da pessoa. A pessoa, às vezes, ela está até dormindo composta. Ela está dormindo de combinação. Eu já falei que o senhor não gosta que os seus santos durmam de bermuda. Bermuda foi feito naquela época como roupa íntima. Satanás só fez modernizar o pecado para que a igreja tivesse acomodado. O mundanismo entrou dentro da igreja e nós temos que saber separar o santo do profano. Se o fulano e o ciclano quer andar desse jeito, é problema dele. Mas nós, que somos templo do Espírito Santo, temos que nos santificar. Se Jesus voltar, nós ficamos. Eu prego isso aqui diariamente, todas as vezes prego sobre a importância de estar na vigilância, que não podemos estar aí com as nossas vergonhas de fora, com as nossas partes íntimas, com ombros à mostra, com o joelho de fora, porque os joelhos das santas são santos para o Senhor. Halamai. Não podemos estar desta forma, porque se Jesus voltar, nós ficamos. E tem a vigilância, o anjo que está próximo fica com vergonha. O anjo fica envergonhado. Nós temos que nos desapegar do mundo físico para entender o mundo espiritual, que são 2 mundos completamente diferentes. A legalidade da autonomia para os demônios trabalhar. A pessoa pode estar até dormindo combinação, pode até estar dormindo composta, mas não está vigiando. E essa vigilância entra a legalidade pelos olhos. Ontem aqui na campanha o Senhor purificou olhos de pessoas que olham coisas que não tem nada a ver com Jesus. Anda em canais de satanista, já está fraco espiritualmente, já está fatigado, já não tem força, mas está andando no canal de satanista. O que interessa é satanista? Tu é satanista por acaso, rapaz? Não, me dá assim uma coisa. Esse povo que está avivado, mas estão se alimentando dos vômitos de Satanás. O que o satanista tem para te ensinar? Não, porque se a gente para ver uma coisa dessa, a gente tem que falar assim, eu blindo os meus olhos. Mas já aconteceu de eu estar olhando, o Senhor disse, sai agora daí. Saia daí, eu não te quero ver aí. Já aconteceu de estar, por curiosidade, vamos dizer, porque nós somos curiosos, nós seres humanos temos essa essência curiosa, de ver esses refutadores das experiências do Senhor, esses homens que são
criadores de conteúdo para refutar tudo que é espiritual, e na hora o Senhor disse: que estás fazendo aí? Saia. Saia daí para não sujar as tuas vestes espirituais. Saia. E é tão forte o que eles têm sobre si, vou dizer, de demônios, que a gente sente opressão. Eu sinto opressão. O sangue de Cristo tem poder. Esta pessoa está nas trevas, meu Deus do céu, e acham que estão dando bons frutos para o Senhor. Alamaia, se preocupando com a vida de B, de ser, fazendo conteúdos, buscando defeito no outro, buscando bicho nos frutos do outro. Irmãos, isso é entre eles e o Senhor. Nós temos que nos alimentar daquilo que vai nos edificar, que nos vai aproximar do Senhor, que nos vai ensinar a ser mais santo na presença de Deus. A gente suja as nossas vestes, a gente perde o nosso tempo se alimentando de coisas que não vai nos aproximar de Deus e agregar em nada. Eu me admiro de pessoas que se dizem da doutrina, só fazem conteúdos assim, buscando, expondo o pecado do outro que caiu, expondo o pecado daquele que caiu. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Então, Igreja do Senhor, entra por aí a legalidade pelos olhos. A legalidade entra pelos olhos. A legalidade entra pelos ouvidos. A legalidade pode entrar pela boca, pela uma palavra de retrocesso, uma palavra de maldição. Eles precisam da legalidade para contra-atacar. E a mais importante, vamos dizer a última, mas não mais importante, né? Vamos dizer desta maneira, a frieza. A frieza espiritual faz com que os irmãos tenham sonhos promíscuos, sonhos imundos. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar. Eu não tenho força. Por que você não tem força? Por que, faça essa pergunta, por que eu não tenho força para estar na presença de Deus? O que tem acontecido? Da onde? Em que fonte eu tenho me alimentado? O que eu tenho visto? O que eu tenho feito com o meu tempo? Porque se você não tem força para orar e para jejuar e só fica falando todo o tempo e não toma posição, vai continuar tendo uma vida raquítica na presença de Deus. Vai continuar na mesma coisa, pedindo para que um e o outro ore por você. Irmãos amados, Alamaia, está com a espada na mão, brigando, guerreando e está machucado e não deixar a espada cair é uma coisa. Mas você pegar a tua espada e deixar ali no canto e querer que o outro pegue a tua espada e guerreie por você, aí já é demais. Ou seja, a pessoa vai ter que carregar a cruz dele e a tua cruz, que é o que muitos dos irmãos, Alamaia, que são coluna na sua casa, passam. Que sentem esse peso sobre os ombros, essa responsabilidade sobre os seus ombros de estar guerreando pela sua família e pelos seus parentes, Alamaia. E às vezes seus parentes se dizem servo de Deus, mas não querem, Alamaia, se enquadrar na palavra de Deus, não querem estar se revestindo, Alamaia, anos na presença do Senhor, não tem o Espírito Santo, que é a maior pérola na vida de um servo de Deus. Como pode ser que uma pessoa 10, 15 anos de crente não tenha o Espírito Santo? Isso é inaceitável. Isso é inadmissível. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Alamaia, a essência de Deus na nossa vida. Sem Ele nós não podemos prosseguir, não conseguimos, porque é Ele que vai nos incomodar para fazer as coisas que estão se enquadrando na palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai incomodar para jejuar. É Ele que vai te acordar nas madrugadas para orar. É Ele que vai acordar para você para jejuar. É Ele que vai estar te incomodando para estar na presença de Deus. Se você faz algo errado que não tenha parte com o Espírito Santo, Ele vai fazer você sentir mal. Ele vai fazer você sentir mal, Alamaia. Mas tem pessoas que estão tão blindadas, tão camufladas, vou dizer assim, tão possessos de demônios, que não conseguem tomar posição na presença de Deus. Se não tem o Espírito Santo, algo está errado. Se a pessoa não consegue estar na presença de Deus, algo está errado. Eu já disse que o meu canal não é igreja online. Meu canal é simplesmente um complemento para a vida dos meus irmãos, para nós marcharmos rumo ao céu. Não fique aderindo essa coisa de cultuar em casa, porque isso vai esfriar você em sua caminhada. A pessoa, para dizer, irmã Ruth, não tem nenhuma igreja de doutrina, não existe onde cultuar. Você tem que estar realmente disciplinado, comprometido com as coisas do Senhor, para que você esteja ali, na posição como um soldado avivado, Alamaia. É desta forma. Então, os demônios incubos e sucubos, eles vão, tanto os demônios incubos e sucubos, como os demônios noturnos, paralisia do sono, tudo isso é demônios que trabalham à noite. Eles atacam através do casamento, né? Através da legalidade. Eles precisam da legalidade
Eles precisam da legalidade. E a frieza espiritual. Meu Deus, isso aqui é muito sério, muito sério. O Senhor me deu uma experiência do cavaleiro da frieza espiritual, que ele está conseguindo entrar na vida de muitos aí, muitos. Eu respondi sobre o dom do corpo aberto. Irmãos, como a gente pode identificar um apóstata da fé? Como é que você vai identificar um apóstata da fé? É bem amplo esse assunto, ele é bem amplo mesmo. Eu bato o meu olho na hora o Espírito Santo me dá discernimento. Aleluia, glória a Deus. Eu bato o meu olho, aleluia, e se eu não sentir comunhão e testificação, eu tiro meu barquinho de lugar. Eu não quero. Porque existe muitos que começaram no Espírito e estão na carne. Muitos começaram na humildade e o peitinho de pombo já tufou, estão sentindo bam. Mas o apóstolo da fé, ele não prega doutrina. É a primeira característica de um apóstolo da fé, ou de alguém que se apostatou, que começou bem e está apostatado, que não está mais na direção do Espírito. Ele não prega doutrina, ele não prega a santidade, ele não prega o evangelho da cruz, da renúncia. O apóstata da fé, ele só prega sobre fé, sobre dom, sobre unção. O apóstolo da fé não vai querer pregar doutrina. Por quê? Porque ele quer levar as pessoas naquele êxtase. Recebe a glória, recebe o dom, recebe a fé. Não, eles querem que a igreja entre naquele êxtase. Não é que o Senhor não trabalha dessa maneira. Sim, é um conjunto, é uma pirâmide. Se eu pregar sobre fé, a importância da fé, para me ter fé, para me receber a minha vitória, a minha bênção, alamai, eu vou pregar sobre doutrina. Se eu pregar sobre unção, eu vou pregar sobre o que eu preciso para receber a unção de Deus, porque tem a unção dos demônios também, alamaia. Tem a unção dos demônios que eles estão colocando na vida daqueles que não estão com sua vida no altar, daqueles que estão com seu vaso rachado, com seu altar quebrado, vaso de desonra na presença do Senhor. Os demônios também derramam unção, os demônios também fazem as pessoas falarem línguas, mas eles não sabem o que eles estão falando, que eles só fazem copiar. Eles têm este dom, vou dizer assim, essa astúcia para fazer a pessoa falar em qualquer língua. Então a pessoa, o apóstolo da fé, ele não prega doutrina, santidade, renúncia, o evangelho espinhoso, o evangelho que realmente combate a carne. Ele vai pregar somente sobre dom, sobre unção, sobre isso, só vai pregar coisa do bem bom. Quem é que não quer receber unção? Todo mundo quer receber unção. Todo mundo quer ter o dom da fé. Todo mundo quer receber os dons do Espírito Santo. Todo mundo quer ter experiência com Deus. Alamai. Quem é que não quer ter experiência com o grande eu sou? Aquele que tem quer ter mais. E aquele que nunca teve quer começar a ter. Mas nada disso vai nos conduzir à salvação. O que nos vai conduzir à salvação é um caminho de renúncia na presença de Deus, é uma vida denegada na presença de Deus, é vivendo santidade, é vivendo doutrina, porque a doutrina nos educa a andar nos caminhos do Senhor, porque o crente tem que saber o seu limite. A doutrina põe um limite em nós, ela nos educa a estar na presença de Deus. Halamaia. Por isso que o Senhor não está no evangelho da porta larga, porque lá é bagunçado o negócio. Lá todo mundo faz do jeito que quer, da forma que quer. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor sim. Se não fosse amor, ele não haveria mandado o seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e sofrido pelos meus pecados e pelos teus pecados. Mas ele é fogo consumidor e não vai subir para a glória aqueles que estão ali na conformidade da sua carne, aceitando as bandejas do inferno, vivendo aqui no mundo no bem bom como se não tivesse que prestar conta pelas suas ações, suas atitudes naquele grande dia. Imagine, irmãos, ponha-se para refletir junto comigo, entre na comunhão naquele grande dia, onde todos nós vamos estar diante de Deus para prestar conta pelos nossos pecados, nossas ações. Tudo que eu falar está sendo anotado. O anjo está aqui, Alamaia, do meu lado, anotando tudo que eu estou falando. Alamaia. E está aqui o anjo do Senhor, Rimide Calamaia, anotando tudo que eu estou falando. Porque vai ser usado contra mim. Alamaia, ai de mim se não pregar. Foi por isso que o Senhor me permitiu ver uma das reuniões de Satanás, que ele disse que eu não sou boba. Ela não é boba. Ela sabe que se ela não pregar a doutrina, o homem lá de cima vai cobrar dela.
Ela sabe que se ela não pregar renúncia, doutrina, santidade. Eu posso pregar sobre os dons, a importância de ter os dons. Quem é que não quer ter dons? Os dons elevam a nossa fé, nos aproximam de Deus, nos faz crescer na graça, nos faz querer mais as coisas do alto, mas eles não nos salvarão, igreja. O que nos vai conduzir à porta da salvação vai ser renunciar a este mundo. Vai estar nos revertindo, porque se a gente não se revertir, Halamaia, sabe o quanto é perigoso uma pessoa não estar se revertindo? Ela cai, ela retrocede, ela fica vulnerável, tem uma hora que ela não aguenta mais, ela sai dos caminhos do Senhor, ela abandona, ela sai da posição de Deus, Halamaia. É por isso que o Senhor cobra tanto do seu povo para estar se revestindo naquilo que Ele coloca sobre nós, Halamaia. As armas que nós temos para usar contra o inferno. Porque os demônios têm medo de um soldado armado. E entrando mais aqui nesse contexto, entrando mais do apóstolo da fé. O apóstolo da fé só prega isso, vitória, bênção. Ele só prega dom e fé. Ele fala em línguas, mas você olha os frutos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Você olha, os frutos são podres. O camarada vive metendo escândalo, trocando de mulher como troca de roupa. A mulher está cheia de bagagem. Halamaia, agora é uma moda. Essas igrejas pretas, que eu já falei que Jesus não está nessas igrejas pretas. Irmãos, pregar a palavra de Deus e ganhar almas para o Senhor, Halamaia, não é profissão. Muitos estão aderindo a Halamaia, pregação como profissão. Não é profissão, é chamado divino. É o Senhor que nos escolhe para ganhar almas para Ele. É o Espírito Santo que tem que conduzir uma pregação. É o Espírito Santo que tem que conduzir a Halamaia uma oração. Xalamaia, uma pregação não pode ser de indireta, não. Assim como uma pregação também não. Uma pregação e não uma oração. Ela tem que ser ministrada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que colocar na minha boca tudo aquilo que a igreja precisa escutar. O Espírito Santo tem que colocar na tua boca tudo que a igreja precisa escutar. Nenhuma oração, Halamaia, e nenhuma pregação tem que ser Halamaia indireta. Porque quando o Senhor nos toma ali, a gente não tem domínio próprio. Meu Deus, eu preguei isso mesmo? O Senhor fala, não és tu, é meu Espírito Santo na tua boca. Porque Ele conhece o que o povo precisa escutar. Ele conhece o que o povo precisa escutar. E agora muitos estão aderindo isso como profissão. Fazem curso de teologia, que Deus não está nesse negócio. Não está neste negócio. O Espírito Santo é suficiente para nós. Tem que ser suficiente. O Espírito Santo, Halamaia, é a maior pérola de um crente. Ele é suficiente. E não há dinheiro nessa terra que pague, Halamaia, a unção do Espírito Santo. Não há dinheiro que pague, Halamaia, ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque ele é gratuito. Entre aspas, porque existe um preço alto por ser pago para recebê-lo. Santidade ao Senhor. Renúncia. É muito mais fácil para essas pessoas que querem fazer da palavra de Deus comércio de ganho, que vão para os altares, somente se dão 30 mil reais, 40 mil reais, que vivem, eles são realmente lobos em pele de cordeiro. Que pregam o que os teus ouvidos querem escutar. Não pregam conserto, não pregam renúncia, não pregam santidade, não pregam o evangelho da cruz. Mulheres maquiadas com a bagagem do Egito, com o seu rosto aí, maquiados, Jezabéis nos altares. Não, é doutrina de... como é que eles falam lá? Usos e costumes. Usos e costumes do mundo. Usos e costumes do mundo. Do mundo, porque do Espírito Santo não é. Mas não é mesmo, não é de forma alguma. Então o apóstolo da fé, meu irmão, para identificar, eu estou só aqui pincelando, porque é muito mais profundo o negócio. O apóstata da fé, ele não prega a doutrina, Halamai. Ele não prega a santidade, ele não prega a renúncia, porque sabe que o negócio é estreito, tem que ter costa larga para pregar isso. Ele só vai querer pregar unção, fé, dons, vitória. É só isso. Você olha os frutos, vive meia doutrina. O Senhor me diz que quem estiver em cima do muro não sobe. Não sobe quem está em cima do muro. E nós pregamos doutrina, santidade, ainda somos taxados como herege, então deixa na minha heresia. Porque eu sei que nesta heresia, entre aspas, eu posso entrar pela porta da salvação e vou levar os meus irmãos comigo, se assim eles derem lugar para o Espírito Santo de Deus. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. O que eu tenho renunciado para me enquadrar na palavra de Deus, renunciarei.
e vou seguir renunciando tudo que o Senhor me pedir para me enquadrar na palavra dele. Porque é isso, é por este povo que o Senhor vai vir, um povo que realmente quer renunciar para entrar pela glória. O povo que realmente não fica fazendo mimimi e nem fica colocando disco esfarrapada. Fala que ama Jesus, mas não querem renunciar. Fala que ama Jesus, mas coloca disco para tudo para o Senhor. Para tudo. Aonde está o teu amor por Jesus realmente? Já que se ama tanto Ele. Porque quem ama Ele quer buscá-lo. Quem ama quer estar na presença do Senhor. Só quer orar se o outro está orando contigo. O Senhor quer um povo que toma atitude, que tome posição, que tome a espada e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui que a tua serva te escuta. Eis-me aqui que teu servo te escute. Faz de mim uma nova criatura. Tira esse demônio da preguiça. Demônios que não deixam as pessoas se alimentarem da palavra. O demônio do sono. É um sono. A pessoa faz tudo. Vai ler um livro normal, ela consegue. Mas na hora que ela pega a palavra de Deus, vem aquele demônio, a pessoa vai dormindo e apaga. É que nem as campanhas que nós fazemos aqui no canal. Já falei que é briga travada com o inferno. Eles colocam sono, cansaço, fadiga. Faz com que o despertador não desperte. Eles são espertos nisso. Para quê? Para roubar a bênção. Porque sabe que não é negócio a igreja de Cristo está aqui na comunhão do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor, buscando o renovo, buscando, aleluia, a face daquele que tudo pode. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, igreja do Senhor. A outra pergunta que me fizeram: Satanás pode ler nossos pensamentos? Não. Ele não pode ler nossos pensamentos. Por isso existem determinadas coisas que eu peço no pensamento para o Senhor, para Satanás não vir querer manipular. Satanás o que pode fazer é estudar as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa conduta para manipular os nossos pensamentos, o que é diferente. Mas ler os pensamentos, precisamente o que nós estamos pensando, não. Já aconteceu de eu sair de casa e disse: Senhor, me fala hoje comigo na palavra. Não falarei em voz alta para o adversário não escutar, mas quero que o Senhor... Quando eu saí daqui para a missão, eu falei: Senhor, eu vou pela chave da vitória e eu vou voltar com essa chave. E o Senhor disse: pois bem, vá no jejum e volte no jejum. Eu quero a chave da resposta disso aqui, Senhor. Eu preciso da chave. E o Senhor fez exatamente como eu imaginei, exatamente como eu pedi em espírito para Ele. Que Ele me desse a resposta daquilo que eu estava buscando. Halamai. Me pergunta, irmã Ruth, você ora em voz alta? Eu oro em voz alta, repreendo os demônios em voz alta. Eu só comecei a ter experiência com Deus e sentir a presença do Senhor quando eu bradei a minha voz, né? Falei em voz alta: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Não foi em pensamento, não. Agora, quando o Espírito Santo me toma em línguas, eu fico bastante tempo orando em línguas, porque assim os demônios não entendem o que eu estou falando. E sabe por quê? Os demônios não gostam que nós oremos em línguas, porque eles não entendem, porque é uma língua celestial. É uma língua do céu que somente o Senhor entende, né? É uma língua celestial. Por isso, eles não podem pegar essas orações, que são orações em línguas estranhas, porque elas têm muito mais poder que uma oração de língua nativa, vamos dizer desta forma, né? Aleluia, glória a Deus. Entrando mais aqui, eu tenho que fazer um vídeo precisamente sobre isso aqui, mas eu vou dar uma recapitulada sobre os frutos de Caim. O Senhor me deu umas visões sobre os frutos de Caim. Eu vou dar só uma pincelada, mas prometo aos irmãos, aleluia, pois assim o Senhor me orientou a fazer um vídeo precisamente o que é os frutos de Caim da atualidade. Pois eu tinha entrado num vídeo de um rapaz aí que se diz pentecostais, porque agora esses hereges sem vergonhas, porque não tem outra palavra, eles estão se ocultando atrás da doutrina. Eles estão aí manchando a lamaia, deixando todo mundo aí, os irmãos que são da doutrina, no mesmo pacote, como se todo mundo não prestasse. Olha aí, é da doutrina, hein? Olha aí, é da doutrina. Eles estão se ocultando atrás de uma Bíblia, atrás de uma falsa conversão. Eu sem querer entrei. Sabe quando você entra no YouTube e você vê os vídeos? Eu falei: mas não é este rapaz que bateu na mulher, caiu em prostituição, bateu aí na mulher para matar a criança, e a criança nasceu, ele não ajudou, não quer fazer exame de paternidade, e cada vez que ele ia fazer missão, ele já se envolveu 4 vezes com as 4 meninas, ele cai na prostituição e está aí pregando doutrina, expulsando demônio.
Eu estava olhando ele, irmão, senti uma pressão. Da mão dele, quando ele levantou, saiu uma flecha. E essa flecha bateu na minha armadura, que eu senti a opressão. E aí o Senhor me disse, eis aí os frutos de Caim. Eu saí na hora e fui orar. Foi quando o Senhor abriu minha visão e me disse o que é exatamente os frutos de Caim. Os frutos de Caim são desprezados, não são aceitos pelo Pai, pelo Filho e nem pelo Espírito Santo. Vamos dar de exemplo assim dos frutos de Caim. Vamos supor que você teve uma briga acalorada com a tua esposa ou com o teu esposo. Brigaram, se insultaram, falavam palavras feias um para o outro e você vai orar para abrir um jejum. Se você não for pedir perdão, o Senhor não vai aceitar os teus frutos. Isso entraria dentro do contexto dos frutos de Caim, dentro do contexto do sacrifício de tolo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que antes de trazer a tua oferta no altar do Senhor, nós temos que nos reconciliar com nosso irmão e nossa irmã. Ou seja, se você tem que encontrar algo teu irmão e não pedir perdão, você tem que pedir perdão primeiro, para depois vir orar. Igreja do Senhor, e mais entrando aí profundamente no fruto de Caim, aleluia, glória a Deus. Na última semana que eu fiquei ali na casa onde eu convivia, né, com o pai dos meus filhos, foi muito atribulado. Atribuladíssimo, foi difícil, a convivência estava ficando muito pesada, que eu já queria cair fora. E óbvio, tivemos discussões ali, eu disse, meu Deus, eu quero ir embora. O diabo fazendo de tudo para mim não sair dali, armando de tudo para não fazer eu sair. Foi quando, numa madrugada, pela glória do Senhor, eu orei junto com a irmã Doralice, né? A missionária Doralice, que essa varoa de Deus é muito usada. Nós conversamos muito, ela orou, ela repreendeu, ela foi... Porque é assim, nós temos que orar um pelo outro. Nós temos que interceder um pelo outro. Deus abriu a visão dela e mostrou tudo da minha vida ali para a irmã. Tomou ela na palavra, tomou ela na unção, alamaia. E falou, irmã Ruth, tem muitos lugares que Deus vai te mandar que você ainda não pisou. Você está com um pássaro nesta gaiola, mas assim diz o teu Deus, alamaia. Tu vai sair desta gaiola. Ainda não estava nem certo para me sair daqui. Para me sair de lá, na verdade. Enfim, o Senhor fez o que tinha que fazer, mas nós tivemos uma discussão. Foi quando o Senhor tomou outro seu servo e disse, irmã Ruth, eu estava orando pela vida da irmã, e assim diz o Deus que nós servimos. Vá lá e peça perdão para este homem, porque senão as tuas orações vão ser retidas. Eu vi um demônio te acusando na frente do anjo do Senhor que anda com você. Eu disse, meu Deus do céu, preste a começar uma campanha, vá lá e peça perdão. Eu sei que você tem razão, mas vá lá e peça perdão. Se eu assim não obedecesse, eu ia dar fruto de Caim para o Senhor, e o Senhor não ia aceitar a minha obra. Entraria dentro do contexto de sacrifício de tolo, porque eu estaria sacrificando e não obedecendo, e os dois têm que andar junto, o sacrifício e a obediência. Jejum, por exemplo, é um sacrifício, aonde a lamaia, a nossa carne, está pedindo alimento, mas o Espírito está pedindo alimento para o Espírito. É uma briga travada entre os dois. Então, tanto o sacrifício quanto a obediência tem que andar em conjunto. Mas se assim eu não houvesse obedecido ao Senhor, entraria dentro do contexto do sacrifício de tolo. E o que o Senhor quis dizer com esse rapaz? Eis aí os frutos de Caim. Ou seja, nada do que ele está fazendo o Senhor está aceitando. Quando ele orava pelas pessoas para serem libertos, eu vi aquelas pessoas mais cativas. E o mais interessante é que eu vi pessoas aqui que participam lá no canal dele, presos em gaiolas, pegando pelejas, ralamaia, porque um hipócrita, um mentiroso, um prostituto que está aí se deitando com uma e com outra e vendo com a cara deslambida para frente das câmeras, dizendo que serve ao Senhor, dizendo que o Senhor está derramando um som, dizendo que o Senhor está falando como o Senhor não está falando nada. Esses são os frutos de Caim. E muitos hoje estão dando esses frutos, ralamaia, frutos de Caim, frutos reprovados, frutos com bichos. As nossas obras, elas têm que estar limpas diante do Senhor. Tudo que nós vamos oferecer para o Senhor tem que ser limpo, não tem que ser bichado, não tem que ser podre, até o dízimo, alamaia, tem que ser um dinheiro abençoado, alamaia. Vamos supor que a pessoa, o Espírito Santo de Deus me está permitindo falar isso, vamos supor que uma pessoa veio da prostituição, ele veio da prostituição, o Senhor alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia, a pessoa veio para os pés do Senhor, mas a pessoa não quer se desfazer dos apartamentos, dos carros, de todas as coisas que ela ganhou na prostituição, ou ele ganhou. Os irmãos acham que o Senhor está aceitando o dízimo dele ou dela? Não. Não.
Porque quando a gente vem para os pés de Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram. É difícil, né? É difícil renunciar. É difícil, mas da mesma maneira que Satanás dá, ele tira. Satanás dá com uma mão e tira com as duas. O Senhor dá, reconstitui, o Senhor devolve, o Senhor faz tudo. Mas às vezes a pessoa, ela aceita Jesus e não quer renunciar e fica difícil. Aí às vezes ela tem a vida atribulada, as bênçãos retidas e não sabe o porquê. Não sabe o porquê. Mas mais na frente eu vou pedir a preparação do Espírito Santo para fazer uma pregação sobre os frutos de Caim e as bênçãos do Senhor e as bênçãos de Satanás, baseado nas visões que o Senhor me deu. Amém, igreja do Senhor? Espero que respondendo essas perguntas. Nossa, vamos a 40 minutos? Eu pensei que tinha pelo menos uns 20 minutos aqui. Hoje na madrugada eu espero os irmãos para buscarmos a face do nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Entre 2:30 da manhã e 3 horas damos início na oração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos.